Voltamos com a nossa conversa aqui com o Sérgio Marciano. Bom, Sérgio, aí a gente falou um pouquinho no primeiro bloco da sua entrada no asilo, lá do Amor e Caridade. Como é que foi a sua entrada para lá? Conta um pouquinho quem que levou o senhor para lá. Na época, eu trabalhava no escritório do Dr. Oswaldo Aroca, que foi prefeito da cidade, inclusive, e ele me convidou para fazer o trabalho no asilo, porque estava sem contabilidade lá, já estava ficando complicado, mas a forma até voluntária. Aí isso era em setembro de 74. Aí eu falei, não, tudo bem, eu faço. Nunca foi de negar nada, né? E aí eu ia aos sábados lá no asilo. E aos sábados tinha uma mesinha para mim lá, eu sentava, pegava a documentação, trabalhava com ela. Na época não tinha, acho que nem funcionário, acho que não tinha no começo. Era tudo assim de voluntariado, era meio arcaico e tal. Na época o presidente era o senhor Cornélio, uma figura espetacular, por sinal. E o começo foi trabalhando aos sábados, sempre aos sábados, sabe? Quando não dava, ia à noite, mas o movimento não era tão grande assim também. Era do mesmo lugar que até hoje, né? É o mesmo lugar que até hoje, lá. O asilo, desde lá, sempre esteve lá, né? E aí eu continuei fazendo esse trabalho, foi indo, não passei para ninguém. Foi indo. Então eu estou até hoje lá. E hoje tem bastante funcionários. Hoje é bem mais complicado, porque hoje está em torno de 43, 44 funcionários. Aumenta o trabalho também, né? Nossa, mas é demais, porque além de você tem que registrar os funcionários, você tem que controlar férias, você tem que emitir folhas de pagamento, você tem que fazer os encargos sociais. E hoje em dia é tudo digital, né? Tudo tem rede social, pega todos os dados. Quando o senhor começou lá era só na papelada, né? Que eu fazia praticamente à mão a folha. Então, só a papelada, né? Papel. Hoje, se não tiver ligado com internet, com tudo, você não trabalha, não faz nada. E, além dessa quantidade de funcionários, a documentação hoje, todo mês é uma pasta cheia de documentos para contabilizar. E na medida que foi ficando mais moderno a tecnologia, com computador, o senhor falou do digital, o senhor foi acompanhando bem essas mudanças? Foi porque como eu já trabalhava em empresa e tudo, eu sempre levava as coisas. Depois eu comecei a ter que levar as coisas e fazer nos lugares onde eu trabalhava, né? Aí eu trabalhava com os computadores lá mesmo, até começar a ter os notebooks da gente. Então, era tudo, fazia as folhas, as planilhas que precisava, de folha de pagamento, tudo. A gente fazia nos lugares onde eu trabalhava. Usava o lugar que eu trabalhava, porque também era um negócio, né? Entidade, sem fim. Ninguém nunca... Eu tinha um cargo também razoável, que estava para fazer essas coisas. Né? Então, fui acompanhando, sim, fazendo. Começou, depois Caixa Econômica, Conectividade Social, E-Social. É o que está nos dias de hoje. Né? O senhor entrou lá no asilo, no Amor e Caridade, quando o senhor tinha 20 anos de idade, né? Não, eu tinha 19. Você tinha 19? Não tinha feito 20. Eu não tinha feito 20 ainda, né? Como é que o senhor lidava com o ambiente ali do asilo, com os internos ali? Eu imagino que foi um cenário novo para o senhor frequentar ali, né? Eu ficava pouco tempo, mas principalmente aos sábados, assim. Mas a gente acaba se familiarizando com eles, né? Tem umas figuras que são folclóricas, né? E tem uns que gostam de conversar. Aí um é corintiano, quer falar do Corinthians. O outro diz que o irmão dele vai visitar ele. Eu adorava. Aí tem um tempo que eu morava na Zé Bueno, que o asilo fica na Conde Zé Bento. Zé Bueno fica para cá. Tem o Zé lá, que é um deles lá, que ele gostava de levar documento em casa. Quando tinha algum documento precisava levar em casa, para não ter que ir lá, manda em casa. Aí ele gostava de levar o documento e falar com a minha esposa, Gorete. Então, era assim que funcionava, né? A gente fazia o quanto possível, de vez em quando se enroscar, porque tinha muita coisa, né? Porque além do trabalho ainda tinha essa parte fora, né? E época de declaração de imposto de renda, imagino que fica pior, né? Na época, de imposto de renda, né? Na época eu fazia imposto de renda, mas não fazia tanto que nem eu faço hoje. Então. Hoje eu faço bastante. Porque eu ainda tenho um escritório, né? De contabilidade.
pequeno, mas eu tenho, porque eu já sou aposentado faz tempo. Eu devia ter 2 aposentadorias, né? Pois é. Uma do asilo também. Mas, então eu faço muito exposto de renda. Mas na época eu não fazia muito, não, só mais os amigos chegados, não era. Hoje já é bastante. O senhor falou que o primeiro presidente que o senhor encontrou no asilo foi o seu Cornélio. Que tipo de pessoa que era o seu Cornélio? Conta um pouquinho pra gente, pra quem não conheceu, que tipo de pessoa que era? Seu Cornélio, eu acho que era um espírita bem elevado, não sei. Eu não sou espírita, eu falo assim que uma vez eu precisei dele, porque meu filho não conseguia dormir, chorava toda noite, era meu filho mais novo. Então a gente já tinha passado por tudo quanto é médico e nada, não se resolvia nada. Todos examinavam, falavam, menino forte, bonito, não sei o quê, é coisa de mãe, de primeiro, não, mas não é o primeiro filho, é o segundo. Então daí a gente teve que procurá-lo. E aí eu falei para ele, você entra, eu vou. Mas acabei entrando. Mas aí ele rezou um Pai Nosso, uma Ave Maria, suava para caramba. Aí ele falou assim, seu filho tem uma infecção mal curada no ouvido. Mas o médico não dá para ver, porque fica muito profundo. Então, se for o seguinte, você sai daqui, passa numa farmácia, compra um remedinho para dor de ouvido, o mais barato que tiver, e coloca nele, isso era num sábado à noite. Na segunda-feira você vai no otorrino. Porque isso aí vai... Saiu a informação. Mas foi dito e feito. Foi. E quando nós fomos, acho que foi no Bodanone, ele falou assim, vamos experimentar o Seclor, que é um antibiótico novo que tem aqui, anti-inflamatório novo que tem aqui, ver se sara. Meu filho ficou 6 meses que quase não dormia. Chorava muito e tudo. Depois desse dia, depois começou com esse anti-inflamatório, passou 2, 3 dias, nunca mais teve nada. Só vou contar como ele era. Então, pessoas levavam muito outras pessoas para ver com ele, consultar, rezar, não sei como é que fala, benzer. Entendeu? Era uma pessoa boa, então, né? Era pessoa boa. O Cornélio era muito bom. Depois dele, o senhor lembra quem foi o outro presidente? O outro foi a Belmira. Belmira dos Santos Costa, se não me engano. Ela dava aula no Antônio Afonso. O marido dela era juiz, Febiliano, se não me engano. Não lembro o nome direito. Depois foi a Belmira. Depois, aí veio o Egídio. O Egídio. Famoso Egídio, né? Eu já conhecia também. Porque a gente tinha estudado junto e até de futebol, porque tinha o time lá da barbearia, né? Acho que 1 ano de diferença só entre os dois, o senhor e ele, né? Acho que sim. Que ele era de 53 e o senhor de 54, né? Acho que é isso mesmo. Então entrou o Egidinho. O Egidinho é uma figura também notável, né? Foi vereador aqui, vários mandatos de vereador. Defeito grande é que ele era corintiano. Fanático, né? Fanático demais. Eu acho até que, bom, ele faleceu por causa do Corinthians. Foi. Todo mundo fala que ele morreu por causa de um jogo do Corinthians. Então eu tinha bastante amizade com ele, ele me deu muito apoio lá para fazer as coisas. Ele foi um excelente presidente lá no asilo também. O Egídio ficou um tempo grande como presidente, não ficou? Lá do asilo? Eu não sei especificar para você quanto tempo. Mas ficou bastante tempo lá, tempo, né? Bastante tempo, sim. Até ele falecer, ele ficou bastante tempo. Conta também, igual eu perguntei para o senhor do seu Cornélio, fala um pouquinho do Egídio, para quem não conheceu, que tipo de pessoa que era o Egídio. O Egídio era uma pessoa inteligente, emotiva, muito emotiva, pior que eu. Ele é muito emotivo e ele conseguia angariar fundos para o asilo, porque na época essas subvenções não existiam muito. Então ele era na base da barbearia dele. Todo mundo que ia lá tinha que colaborar com o asilo. Então ele conseguia bastante doações, bastante fundos para o asilo. Em termos financeiros, em termos emocionais, ele estava sempre presente também. Fazia muito evento também lá. Fazia muito evento, muito destaque. E ele foi muito bom para o asilo. E depois do Egídio veio a Lúcia, que é a mulher dele, não? E a Lúcia foi presidente? Não sei. A Lúcia sempre foi tesoureira, secretária. Ela foi presidente. Acho que ela não foi presidente, não, porque ela trabalhava na prefeitura. Ela não foi presidente, ela sempre foi. Quem mais foi presidente ali depois? Depois é o Michel, né? Michel Barbier. É o presidente atual, inclusive, já faz tempo que está também, uma pessoa também. Lá sempre tem pessoas boas, porque é um lugar abençoado, né? Só de cuidar dos asilados.
Eu nem sei quanto tem hoje, na verdade. Acho que tem em torno de pelo menos uns 70, 70 e pouco. Mas agora o Michel depois. Mas a Lúcia também opera muito lá, né? E o senhor foi acompanhando durante esses 51 anos a evolução do asilo, a chegada dos funcionários lá, Nossa, a rotatividade. até dos internos ali também, né? Também. Mas principalmente de funcionário, né? Hoje em dia é difícil entrar numa parte meio política, mas todos esses benefícios que o governo dá, as pessoas não querem mais trabalhar. As pessoas preferem o Bolsa Família do que trabalhar. Tivemos um caso agora recente, uma pessoa que pediu demissão porque caçaram o benefício dela porque ela estava registrada, estava trabalhando. O que ela fez? Pediu demissão para ir lá e pegar o benefício, que é mais fácil, né? Fácil. Pra trabalhar. Então, e outra, ninguém quer trabalhar sábado e domingo. Porque tem que se dedicar ali, né? E no asilo é uma entidade que precisa sábado e domingo. É igual hospital. Igual 24 horas, domingo a domingo, né? Então as pessoas hoje têm dificuldade para trabalhar sábado e domingo. Tá? Fim de semana. Então a rotatividade é muito alta. A pessoa entra. E outra, o serviço, tem que reconhecer, é pesado. Cuidar de idoso não é fácil. Então o que ocorre? A pessoa entra, passa 1, 2, 3 meses. Não, vou embora. Ou então ver a realidade ali nua e crua, né? A dificuldade das pessoas, dos idosos internados ali. Tudo é difícil. O serviço é pesado mesmo, porque cuidar de idoso, cuidar de limpeza do asilo, sabe? De cuidar da limpeza, da higiene do idoso e tudo, é difícil mesmo. É só ver quem tem um em casa, às vezes já não cuida, que tem dificuldade, imagine. Então, a rotatividade é altíssima. Você registra, você demite, faz a rescisão, admite, faz a rescisão, admite. Tem pouca gente que fica muito tempo. Mas é isso que dá mais trabalho, né? Porque além da rotina, essa de admitir e rescindir toma muito tempo. Tá certo, vamos fazer nosso segundo intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.